Olá! Começamos agora mais uma aula do nosso curso de Direito Material do Trabalho. A aula de hoje nós vamos explorar um tema muito frequente aí nas provas, nas questões dos concursos e também da vida cotidiana do advogado que milita, que está em contato com a área trabalhista. Nosso tema são as espécies de remuneração e seus principais aspectos. Olha só, a remuneração não é só aquilo que a gente costuma, ou que o leigo está aí acostumado a pensar, como um valor X recebido como contraprestação à atividade laboral do empregado. Esse valor, pelo qual o empregado recebe, em virtude da prestação da sua atividade, ele pode ser fixo, pode ser variável, pode ter verbas condição, que vão ser recebidas por ele na medida em que ele preste determinados horários de trabalho, condições de trabalho, se ele viaja ou não viaja. Tudo isso são condições que, se acontecerem, vão gerar no contra-cheque, na contraprestação do empregado, uma verba além do salário. Além disso, temos também o caso daqueles empregados chamados de comissionista puro. Você já ouviu falar certamente. Qual a diferença do comissionista puro para o comissionista misto? E o que é isso? Tudo isso nós vamos destrinchar aqui na nossa aula de hoje. E várias das informações que a gente precisa a esse respeito estão na CLT e também em súmulas do TST, mas o principal é trazido aqui no artigo 457 da CLT, que eu convido vocês para a gente dar uma olhada agora, já no início da nossa aula. Olha lá, o artigo 457 diz o seguinte: caput, compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação, as gorjetas que receberam. Quanto às gorjetas, eu já chamo a atenção de vocês para o seguinte: vamos ter uma aula específica para tratar especificamente do caso das gorjetas. Parágrafo 1º. Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. De cara, eu tenho que chamar sua atenção para o seguinte: olha como começa, olha a redação do parágrafo 1º. Integram. Essa é uma questão importante quando a gente fala em verbas acessórias da remuneração e do salário. Porque sempre vai surgir a dúvida e a pergunta: integra ou não integra o salário? E o importante disso, você sabe, é com relação às verbas reflexas, que são calculadas com base no valor do salário, como 13º, férias e tantas outras. Então é importante para nós saber o que integra e o que não integra o salário. De cara, então, o que está previsto aqui no parágrafo 1º do artigo 457 diz para nós, de cara, para não deixar dúvida, integra o salário, tá certo? Então eu peço para vocês guardarem essa informação. Integram o salário as verbas aí descritas. No entanto, os demais parágrafos vão trazer aí alguns limites para a integração ou não. E o entendimento sumular também traz alguns freios e alguns limites para essa integração ao salário. É o que nós vamos ver, vamos lá. Parágrafo 2º. Não se incluem, olha só, o contrário, não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem, que não excedam 50% do salário percebido pelo empregado. Olha só, como a CLT é boazinha, e se a gente lê com atenção os parágrafos, os artigos, eles trazem já por si bastante informação para nós. O parágrafo 2º, então, ao contrário do primeiro, diz não se inclui. E quando ele diz não se inclui, significa, para nós vamos entender como não integra o salário, cujas condições, eu já adiantei, nós vamos destrinchar agora um pouquinho mais para frente. E parágrafo 3º é relativo à gorjeta, então eu vou deixar para ler com vocês na aula própria, tá certo? Com isso, vamos começar então alguma ideia que a gente tem que ter de salário. E de começo, olha lá, eu chamo a atenção para o seguinte: o que é salário? Não é só a quantia fixa. Por isso que eu pus aqui um quadrinho para vocês.
Salário é uma quantia fixa ou variável, ou ainda mista, como chamam alguns, pago através de dinheiro, moeda corrente nacional, ou utilidades. As utilidades, eu também faço uma ressalva aqui, é tão importante o pagamento em utilidades que nós teremos uma aula própria para tratar desse tema também. E os salários, chamados salário-condição, por uma parcela da doutrina, que são exatamente o que está aí previsto no 457, comissões adicionais, ajudas de custo, diárias de viagem. São os chamados salários-condição, que vão ser devidos na medida em que as condições a que eles se referem se implementem aí no decorrer da atividade laboral do empregado. Isso posto, a gente começa a falar do tal do empregado comissionista. Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar dessa história do empregado comissionista. É aquele que recebe por comissões. E eu já tiro uma dúvida aqui de vocês. A comissão, ela não é paga somente em percentagem ou porcentagem. A comissão, ela pode ser pactuada de outra forma. Isso eu faço questão de chamar sua atenção pelo seguinte: às vezes, até em alguma prova, uma situação desse tipo, questão, pode confundir o vocábulo como exatamente igual, comissão sendo sinônimo de percentagem. Mas não, a comissão, via de regra, ela é fixada sim em percentagem, mas isso não é da natureza dela. Ela pode sim ser pactuada de outra forma. E o que é aquilo que a gente ouve muito falar, comissionista puro? Comissionista puro é o que acaba dando um pouco mais de trabalho para nós, porque é aquele que recebe o seu salário somente com relação às comissões. Ele não tem um mínimo fixo. O mínimo fixo é importante que seja igual ou maior ao salário mínimo da região ou da categoria previsto. Isso sim, mas pode ser pago somente em comissões e não é necessário que haja uma quantia fixa equivalente. E o comissionista chamado misto é aquele empregado que recebe uma parte fixa e uma parte variável. O maior problema dessa conceituação como empregado sendo um comissionista misto ou fixo vai ter relação com as verbas decorrentes daí. Então, eu vou trazer aqui já para vocês a súmula 340 do TST, uma súmula de grande importância com relação a esse tema, que resolve a questão das horas extras para os empregados comissionistas. Olha lá o que diz o teor da súmula. O empregado sujeito a controle de horário, remunerado à base de comissões, tem direito ao adicional de, no mínimo, 50% pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como divisor, porque eu vou ter que ter um divisor para calcular esse valor, o número de horas efetivamente trabalhadas. Se for 220, que é a regra, você divide o valor das comissões pelo 220, ou o valor que for aí o das comissões. Como empregado comissionista, a gente poderia falar horas e horas a esse respeito, tem até aí dissertações e teses de mestrado e doutorado sobre esse tema. Mas eu acredito que você, conhecendo já essa diferença entre o misto e o variável, e uma das principais súmulas, você consiga dar conta de muitas das questões a esse respeito. Falemos agora da ajuda de custo. O que é, afinal, essa ajuda de custo que a gente ouve bastante falar no nosso curso e no nosso dia a dia do direito do trabalho? Ajuda de custo é o ressarcimento de despesas para transferência do empregado. Isso você já sabia. O que talvez seja novidade é o seguinte: a ajuda de custo, ela é paga uma única vez. Ela é uma verba paga uma única vez e não repetidamente. Então, conforme haja a transferência do empregado para outro lugar, para outro local onde ele vai prestar sua atividade laboral, via de regra, isso deve estar previsto no próprio contrato de trabalho dele, havendo essa transferência, ele vai ter direito a uma ajuda de custo, a uma verba paga uma única vez que vai servir para indenizar os gastos que ele teve por decorrência dessa mudança, que são justamente os gastos com a mudança, um novo local para trabalhar, deslocamento seu, etc. E
O que diz o artigo 470 da CLT a esse respeito? As despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador. Ou seja, essa é uma verba que não é transferida ao empregado. É o empregador que deve dar conta dela e indenizar o empregado a esse respeito. As diárias de viagem não se confundem com a ajuda de custo. São coisas diferentes. Olha só, as diárias de viagem são devidas em decorrência das viagens não definitivas do empregado. Aquele empregado que trabalha 1, 2, 3 vezes por semana, 3 vezes por mês, fora do local principal da atividade dele. E o artigo 457, parágrafo 2º da CLT diz que não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim consideradas quais? As que não excedam 50% do salário percebido pelo empregado. Então, se o valor total dessas diárias for superior a 50%, eles vão integrar o salário. No entanto, se não excederem 50%, não integra o salário e é considerada como uma mera diária de viagem pela qual o empregado é indenizado. Cuidado com essa porcentagem, ele é muito frequente nas várias provas que eu tenho visto por aí. A súmula 101 do TST trata do tema também. Diárias de viagem, salário. Integra o salário pelo seu valor total e para efeitos indenizatórios, as diárias de viagem que excedam a 50% do salário do empregado, enquanto perdurarem as viagens, é bem verdade. Se não houver mais a viagem, ela não integra para nenhum efeito, se for superior, nem mesmo quando superior a 50%. Súmula 318, diárias, base de cálculo para integração. Tratando-se de empregado mensalista, a integração das diárias de salário deve ser feita tomando-se por base o salário mensal por ele percebido, e não o valor do dia de salário. É verdade. Somente sendo devida a referida integração quando o valor das diárias no mês for superior à metade do salário mensal. Essa súmula ela é até maior, tem uma redação maior do que precisaria. O que ela quer dizer é o seguinte: supondo que o empregado receba R$1.000 de salário, para eu calcular se esse valor, o valor das diárias, eu tenho que considerar o valor de R$500 e não dividir R$1.000 pelos dias trabalhados, tá certo? Isso é importante. Quanto aos adicionais, é importante a gente ter em mente que o ordenamento considera que eles têm natureza salarial, ainda que pagos, porque aí você pode pensar, bom, mas os adicionais eles são pagos para indenizar uma nocividade ou uma anormalidade no momento de prestação de uma determinada atividade. Então, isso pode te fazer cair em erro e pensar que é uma natureza indenizatória. No entanto, a gente tem que ter em mente que os adicionais eles são tidos como de natureza salarial e são compulsórios. O adicional noturno, é o importante da gente dizer agora, é aquele que toma como a hora noturna a ficta, considerando como se ela tivesse 52 minutos e 30 segundos, de forma que vezes 7 dá uma jornada de trabalho, uma diária de trabalho, e não 8 horas mensais. O adicional noturno, a alteração, a transferência para o período diurno do trabalho implica a perda do adicional. Os abonos, eles têm uma origem atrelada ao adiantamento salarial. Então, quando eu digo abono, via de regra, pela terminologia correta, é um adiantamento. As verbas de representação, elas têm natureza indenizatória. Elas indenizam por uma determinada necessidade específica para a prestação do trabalho. Com isso, vamos para a nossa alternativa, para a nossa questão de hoje. Assinale a alternativa correta. Ajuda de custo e diárias de viagem são conceitos idênticos. Não é verdade. Via de regra, os adicionais não têm natureza salarial. É o contrário. Tem sim, integram o salário pelo seu valor total e para efeitos indenizatórios as diárias de viagem que excedam a 50% do salário do empregado enquanto perdurarem as viagens. É verdade, a questão C é a correta. Gabarito, questão C. Com isso a gente encerra a aula e eu vejo você no próximo módulo. Até lá!